paraíso fiscal. Paraíso fiscal. Num paraíso fiscal. Uma investigação internacional. Há muitas cartas internacionais que são enviadas para uma pequena nação na África Ocidental. O correio é endereçado para um endereço que deveria estar mesmo aqui, ao longo desta rua principal. Mas, inclusive, via satélite e no terreno, esse endereço não existe. Em vez disso, as cartas são enviadas para um outro endereço que fica aqui, neste prédio. Sim, este prédio. É onde entram todas essas cartas que depois são escaneadas e enviadas eletronicamente a milhares de quilômetros de distância para um prédio fora de Washington, D.C., no estado de Virgínia. Esse processo é parte de uma teia secreta de sigilo corporativo e é uma teia que foi construída com anos de estranhas conexões entre os Estados Unidos e a Libéria, uma nação inventada por um grupo de americanos. Então, é aqui na costa da África Ocidental que milionários e os Estados Unidos escondem os seus segredos. Há várias correspondências que vêm de um pequeno país da África Ocidental e é enviada para este prédio. Parece meio estranho, não é? Sim, mas é o que eles fazem. Então vamos dizer que eu ou você quer começar uma corporação ou uma empresa e fazer negócios no exterior. Por exemplo, eu moro em Moçambique. Talvez você mora no Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, seja lá como for. Provavelmente num país que fala-se português. Então, naturalmente você vai querer começar sua empresa onde você mora. Mas se você estiver nos Estados Unidos, a situação é completamente diferente. Se você pesquisar na internet como abrir sua empresa, vários anúncios que se parecem como este vão aparecer. Mesmo que você viva nos Estados Unidos, a internet vai te dizer que você deveria montar sua empresa em um desses pequenos países aleatórios ao redor do mundo. Lugares como Maurícias, Gibraltar, Libéria ou até a ilha Seychelles. Por exemplo, Seychelles é uma pequena nação insular no meio do Oceano Índico que fica aqui em África e tem menos de 100 mil habitantes. A questão é, por que alguém ou a internet havia de sugerir você abrir o seu negócio em Seychelles? Eis o porquê. Se você montar sua corporação em Seychelles, na verdade não tens que pagar muitos impostos. Nada obedece qualquer uma das leis corporativas dos Estados Unidos. Nem sequer exigem que você publique todos os tipos de informação sobre suas finanças, sobre sua corporação no registro público. Se sua empresa estiver em Seychelles, não tens que fazer nada disso. Isso realmente começa a parecer uma opção bastante atraente, não é? Essas pequenas nações estabelecem suas leis para atrair grandes corporações para esse mesmo propósito, de se estabelecer em seu país para que o governo possa ganhar um pouco de dinheiro com os pequenos impostos que recebem das taxas de registro. Mas essas taxas não são apenas para empresas. O mesmo conceito se aplica aos navios de transporte. Os navios de transporte são grandes barcaças que fazem a economia mundial funcionar e eles passam a maior parte do seu tempo na água que não pertence a nenhum país. E ainda assim, eles ainda têm que seguir as regras do país cuja bandeira eles erguem. Então, se você registrar em países que têm impostos muito baixos, isso significa que não precisas de certos regulamentos, ou seja, terás menos responsabilidades e transparência, e é assim que se formam os abrigos ou os paraísos fiscais. Paraíso fiscal. Paraíso fiscal. Paraíso fiscal. E vamos ser sinceros, a maioria das empresas com as quais eu, você, nós interagimos diariamente tem várias subsidiárias em paraísos fiscais que eles configuraram para escapar da transparência e responsabilidade. E também não vamos nos esquecer dos políticos.
Ok, voltando para abrir empresas. Quando você pesquisa sobre abrir empresas, aparecem vários anúncios de empresas que se dedicam a ajudar a tratar de toda a papelada. Eles ajudam a gerenciar todos os impostos e requisitos e todas as pequenas coisas que você precisa para manter e ter uma empresa nestes lugares. Então, é aqui onde fica estranho. Estamos a falar de paraísos fiscais e jurisdições offshore. E todas essas coisas vão nos levar para a Libéria. A Libéria é um desses países ou paraísos fiscais e um lugar que estruturou suas leis para atrair empresas estrangeiras e navios de transportes para que se registrassem com eles, para que eles possam ganhar um pouco de dinheiro com as taxas de impostos. Quem também ajudou a estruturar essas leis foi o antigo presidente da Libéria, este senhor, William Tubman. William Tubman começou sua carreira política aos 25 anos. Anos depois, aos 28 anos, tornou-se o primeiro ou mais novo senador da história da Libéria. E anos depois, em 1944, Tubman se tornou presidente da Libéria. A verdade é que William Tubman sempre teve um sentimento estranho de gratidão pelos Estados Unidos. E logo após se tornar presidente, ele reforçou ainda mais suas relações com os Estados Unidos, tornando-os o seu aliado. E começaram a basear operações militares no país, já que os Estados Unidos haviam entrado na Segunda Guerra Mundial. With confidence in our armed forces, a state of war between the United States and the Japanese Empire. Então, a Libéria não declarou guerra à Alemanha e ao Japão até 27 de janeiro de 1944, mas se tornou aliado dos Estados Unidos e na altura a Alemanha tinha muitos negócios na Libéria e também viu-se obrigado a romper relações diplomáticas com a Alemanha e expulsar vários cidadãos alemães da Libéria. Obviamente, essa decisão afetou a economia do país. Of the people of the country, announcing the dawn of a new day of progress. Então, depois que os Estados Unidos acabaram de sair da Segunda Guerra Mundial, este senhor Edward Stanton Jr., ele era o secretário do Estado e se tornou o representante dos Estados Unidos na ONU. Então, durante uma viagem diplomática que o trouxe para a Libéria, esta pequena nação africana que foi criada pelos Estados Unidos e que ainda tinha laços profundos com os Estados Unidos, ele olhou para o Porto de Águas Profundas e suas ideias começaram a fluir. Rapidamente, ele voltou para os Estados Unidos e deixou seu papel e cargo de diplomata, porque, na verdade, ele tinha um motivo muito forte para sair. Esse senhor era um diplomata, mas ele também era um empresário e o que ele viu durante sua visita à Libéria revelou uma oportunidade de negócio que ele simplesmente não poderia deixar. Então, no ano seguinte, este ex-secretário de Estado começou a aliciar o governo da Libéria. E em setembro de 1947, ele anunciou que ele era um cidadão americano que fez um acordo com o governo liberiano e que ele criou uma empresa com sede na Virgínia, que era e deveria ser o intermediário exclusivo entre qualquer corporação internacional e o governo da Libéria. Quando alguém quer abrir uma empresa na Libéria, ele não recebe vários anúncios de intermediários como as outras empresas, ou como eu disse lá no princípio, que queiram lhe ajudar a configurar sua nova empresa liberiana. Em vez disso, ele é canalizado para uma empresa específica que orgulha-se de ter o direito exclusivo de lidar com todas as empresas que queiram registrar a sua corporação na Libéria. E esta empresa, cujo edifício encontra-se em Virgínia. Basicamente, se alguém quisesse estabelecer sua empresa na Libéria, eles teriam que passar por este senhor. Ele ajudou o governo liberiano a criar leis que se tornariam muito atraentes para as pessoas que queiram colocar suas bandeiras, ou a bandeira liberiana neste caso, em seus navios e empresas. Então, o que é que você acha que aconteceu depois? Poucos anos depois, isso ganhou muita força. Nessa altura, qualquer navio que tivesse bandeira dos Estados Unidos ou da União Soviética estaria sujeito a várias barreiras comerciais, que estavam a subir cada vez mais como parte da Guerra Fria entre os dois países. Então,
esse ex-secretário de Estado e sua nova empresa saíam por aí e diziam: ei, coloca a bandeira liberiana em seu navio e poderás negociar com quem diabos você quiser. Pouco tempo depois que o registro liberiano explodiu, você tinha vários navios com bandeiras liberianas, sem ter que pagar quase nenhum imposto e não ter que obedecer a nenhuma lei dos Estados Unidos. E melhor ainda, poder negociar com quem quiser, porque a Libéria era oficialmente neutra na Guerra Fria. O registro liberiano nasceu e foi prosperando tanto que nas últimas décadas o número de navios que se registram sob a bandeira da Libéria nem sequer nunca pisaram na Libéria, mas tem sua bandeira em seus navios. Enquanto a empresa que está lá na Virgínia, que tem um monopólio sobre este registro, está a ficar super rica, eles estão a dar algumas migalhas dessas riquezas para o governo liberiano. Mas o que o governo liberiano faz ou não com esse dinheiro é provavelmente incerto, ou nem sequer chega para o povo. Mas o pior é que muitas empresas americanas de milionários, bilionários, usam a bandeira da Libéria e fazem seus negócios e nunca sequer pisaram naquele país. Empresas dos Estados Unidos estão a ficar ricas, muito ricas, usando a bandeira da Libéria como fachada. E sua horrível ascensão permanece como um mecanismo para ajudar muitas corporações ao redor do mundo a esconderem seus segredos e fugirem de suas responsabilidades. A Libéria é independente no papel, mas na realidade os Estados Unidos tiveram tanta influência em sua pequena colônia na África, e essa influência parece que se tornou realmente útil alguns anos depois. Essa conexão entre esses dois lugares improváveis mantém um propósito semelhante ao seu original. Igual nos anos 1800, quando, com o apoio dos interesses privados e do governo dos Estados Unidos, enviaram seus segredos e sua culpa para um lugar distante. E isso realmente não parou de acontecer. Hoje, com a bênção do próprio governo dos Estados Unidos, as empresas, corporações governamentais continuam a depositar os seus segredos neste mesmo lugar, distante e longe de qualquer responsabilidade real. Então, não tenho mais nada o que acrescentar. Se você gostou desse vídeo, por favor, apoie este canal, dá aquele soco no like, se inscreva, compartilhe com 5 pessoas. E você que caiu aqui de paraquedas, também se inscreva. E é isso. Se quer apoiar mais vídeos como esse, também pode se considerar membro do canal ou do Patreon. Link na descrição. Então é isso. Espero o vosso apoio. Esse é o começo. Tamo juntos. Peace.